É isso, chegamos. Nesse momento são 3 da tarde. Eu sou o Glauco Keller. Está no ar mais um programa Subtexto, na sintonia da 95,3 FM da Rádio UFSCar. Você que está acompanhando a gente pela sintonia da Rádio UFSCar, pode vir aqui para o YouTube. É só você se inscrever no canal Glauco Keller e acompanhar essa e outras entrevistas bem legais da galera que passa por aqui semanalmente para falar de arte, para falar de educação, para falar de cultura. Como você sabe, o mês de agosto é um mês especial para a literatura, para os livros, para as letras, em especial aqui na cidade de São Carlos. Além do dia 11 ser o dia do estudante, acontece a 10ª edição da FLUSP e a programação artística e literária está muito variada, e um dos visitantes da cidade de São Carlos, um dos palestrantes que vai passar por aqui, vem bater um papo comigo hoje no programa Subtexto. Eu estou falando do escritor Wesley Barbosa, que tem, entre outras obras publicadas, esse que está aqui, eu estou mostrando para você que está acompanhando a gente pelo YouTube, Viela Ensanguentada, e que hoje gentilmente conversa com a gente aqui na nossa bancada virtual. Wesley, seja bem-vindo, uma boa tarde. Tudo bem? Boa tarde a todos que estão nos assistindo e ouvindo. Para mim é um grande prazer, quero agradecer ao convite e, bom, vamos trocar essa ideia, vamos lá. Wesley, eu conheci pela internet e me interessei pela literatura dele. A gente conversou há um ano aproximadamente. Eu li o Viela Ensanguentada e eu não consegui, as agendas não se acertaram, eu não consegui que ele participasse aqui do programa Subtexto. E agora deu certo, eu estou muito, muito feliz, porque eu gostei bastante do livro e eu tenho certeza que ele tem muito para dizer. Wesley, onde que você é nascido, cara? Então, eu sou nascido e criado em Itapecerica da Serra, que é uma cidade pequena que faz divisa com São Paulo. Eu morei lá, né? Na verdade, a minha infância e um pouquinho de adolescência. Depois eu me mudei para outro bairro perto, próximo ali, sempre em Itapecerica da Serra. E, quer dizer, nesse bairro não tinha muitos atrativos, digamos assim. Ou você encontrava o bar ou você encontrava a igreja. Mas eu encontrei a livraria, quer dizer, a biblioteca municipal do centro de Itapecerica, que para mim foi um lugar sagrado, assim. E eu fiquei muito tempo ali convivendo, lendo livros, andando pelas ruas. Então eu sou um cara urbano, né? Desse lugar urbanoide. E hoje você mora onde? Eu moro no centro, mas eu tô sempre em Itapecerica da Serra. Eu tô entre o centro e Itapecerica. Porque é um lugar que eu gosto muito. As minhas histórias, você falou aí que leu Viela Ensanguentada. A inspiração que eu tive para fazer um dos cenários, que seria, no caso, a biblioteca, foi essa biblioteca que eu frequentava na época que eu ia lá, ficar lendo os livros. E, bom, tô sempre por ali, né? Mas também tô aqui pelo centro, onde eu faço as minhas coisas, que para mim é bom, né? Porque, por exemplo, teve a Flipei agora, que é a festa das editoras, escritores piratas. Então, é perto, né? Eu consegui ir, me levar as minhas coisas, os livros da Barraco Editorial, que agora eu tenho essa editora que publica novos autores também. Então fica mais fácil de me locomover para um lugar a outro, né? Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber o escritor Wesley Barbosa, que passa aqui pela nossa bancada virtual. Você pode acompanhar esse bate-papo pela sintonia da Rádio Fiscar, aqui em 95,3, ou então no YouTube, no canal Glauco Keller, em áudio e também em vídeo. Como eu destaquei, Wesley passa pela cidade de São Carlos para falar um pouquinho da sua literatura, da marginalidade de algumas literaturas nos dias de hoje, historicamente também, na 10ª edição da FLUSP. Wesley, você tinha que idade, assim, quando a biblioteca virou o seu mundo e as letras começaram a atrair os seus olhos? Eu tinha uns 14 anos, inclusive eu até sugeri para o pessoal da USP, né?
o título da mesa, que seria assim, o livro com... Como é que é? Tô lembrando aqui. O livro como um colete à prova de balas, algo assim, porque realmente, né, o livro, né, esse despertar para os livros, para o universo dos livros, quando você é sugado para aquele lugar, você não sai mais e aquilo acaba se tornando uma proteção. Então, quando eu tinha por volta de 13 anos, eu fui sugado para esse universo literário e não parei mais, né? Eu me sinto muito feliz em poder ler, né? Pra você ver, o Carlos Drummond de Andrade, ele falava, né? Que pena que a maioria das pessoas não sabem que a leitura é uma fonte inesgotável de alegria, né? Então eu mergulhei nessa fonte e tô até hoje, desde a minha E a adolescência. escrita? A escrita surge para você de que forma? Você se torna um grande leitor, a biblioteca te atrai, os livros te atraem, e nessa época você já escrevia as suas histórias, foi mais para frente. Como que surge assim a possibilidade de você pensar em escrever? Então, na verdade, quando eu estudava já na quinta série, tinha muita briga com os meninos, né? Essa coisa de escola. E eu sempre fui mais fraquinho, assim, só que eu gostava de escrever redação. E aí, para não apanhar dos moleques mais velhos, eu escrevia as redações, porque eu escrevia muito rápido. E a professora gostava. E era uma forma de eu me sentir melhor também, de não ser o moleque zoado da escola. Então eu comecei a redação e eu gostava de contar história para os meus irmãos também. E aí, na adolescência, por consequência da leitura, eu comecei a escrever. Eu percebi que eu tinha a capacidade de escrever as coisas que eu via, criar histórias. Então, eu comecei a escrever mesmo na adolescência e comecei a publicar em 2016, que o meu primeiro foi O Diabo na Mesa dos Fundos, que é um recorte das histórias dessas pessoas que eu encontrava nas ruas quando eu trabalhava como vendedor ambulante. Então, esse foi publicado pela editora Selo Povo do Ferrez, que é o meu livro de estreia. Ele foi um ensaio, né? Um ensaio no sentido de que eu percebi que eu poderia escrever contos e mais tarde até mesmo um romance, como é o caso do Viela Ensanguentada. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e estou recebendo aqui, hoje, na nossa bancada virtual, o escritor Wesley Barbosa, que passa pela FLUSP, dessa edição da Festa do Livro da USP, e bate um papo com a gente aqui, para você que está acompanhando a gente em 95,3 FM, ou então pelo YouTube, vem para cá e você acompanha essa super entrevista, esse bate-papo em áudio e também em vídeo. Para você que está acompanhando a gente pelo YouTube, estou mostrando o Viela Ensanguentada aqui. É o seu primeiro romance, o Viela Ensanguentada, Wesley? O Viela Ensanguentada é o primeiro romance, mas eu tenho esse daqui também, que é o Pode Me Chamar de Fernando, que é um romance pequeno também, pela editora Numa, do Rio de Janeiro. Mas eu estreiei nesse gênero literário em 2022, que foi quando eu percebi que eu podia começar a escrever histórias maiores. E aí estou escrevendo outro também, que eu não vou falar muito, porque estou no processo ainda. E o Viela Ensanguentada, você traz um protagonista, o Mariano, e você narra em primeira pessoa, que vive numa comunidade periférica e se depara com algumas mazelas que todas as nossas cidades, infelizmente, ainda convivem. A igreja neopentecostal, o tráfico, as perdas, a prostituição, esse ambiente todo que você traz para o seu personagem, que é um doce, né? E aí o encontro com a biblioteca, com a bibliotecária, de certa forma autoficcional, você revisitou a tua história, o que é ficção, o que não é aí? Então, o Mariano, ele é um paralelo, né, entre a realidade e a ficção, porque todo autor ele
se utiliza das suas experiências para poder criar ficção. Então, o Mariano é um apaixonado por livros, eu também sou. Ele mora naquele contexto ruim, eu já morei. Só que é um contexto ruim que a gente consegue visualizar, né, vislumbrar esperança. Então, quando eu falo que o livro é um colete à prova de balas, a todo momento, né, para onde eu vou, é justamente porque o Mariano, meu personagem, ele usa esse colete para poder sobreviver diante de toda aquela desgraça que permeia a realidade dele. Então você vê que o amigo dele, o Chocolate, é um evangélico e ele tem o chamado para reencontrar as suas raízes, né, no centro de Umbanda. É muito interessante porque é um contraponto e na periferia tem esses contrapontos. Então, no início que eu falei que eu, na minha adolescência, na minha infância, tinha bar e igreja, mas também tinha a livraria, quer dizer, a biblioteca. E então é isso, né? São coisas que a gente vai encontrando que se confunde com a ficção e com a realidade. Eu acho que o Mariano é um personagem que ele tem muito a ver comigo no sentido de continuar, né? Ele poderia ter tido uma realidade muito pior, mas ele continuou graças aos livros. Então, é um pouco ficção e é um pouco realidade. Você sabe que tem uma escritora de quem eu gosto muito, chamada Maria Fernanda Elias Malho, né? Ela é ganhadora do Prêmio Jabuti, se não me engano, com uma obra chamada Enfim, Imperatriz. E ela fala que, inevitavelmente, o escritor revisita o seu passado, né? Revisita a sua infância para mergulhar, para recriar os seus personagens. E hoje você lê o que, Wesley? O que atrai os olhos do leitor, Wesley, que começou lá aos 13, 14 anos? O que você lê hoje? Nossa, eu tô lendo muita coisa. Eu tô lendo agora, por exemplo, esse livro aqui do Jean Genet, que é o Diário de um Ladrão. Mas ao mesmo tempo eu tô lendo José Faleiro, que escreveu agora um livro incrível chamado Vera. Tô lendo Conceição Evaristo, que escreveu Olhos d'Água, que é uma que são contos, não sei se você já leu, incríveis de fazer chorar. E vários outros livros. Estou lendo uma biografia que a filha do Tolstói escreveu sobre ele, muito bom, gosto muito do Tolstói. Então eu leio de tudo um pouco, assim, e leio ao mesmo tempo. Você falou do Zé Faleiro, né? O Zé Faleiro é de Porto Alegre, ele passou aqui pelo Subtexto, assim, foi muito legal o bate-papo. Ele começou, assim, paralelamente às histórias, né? De uma maneira muito parecida com a sua, né? Da periferia, um cara que tinha um olhar, o Vila Sapo, que é a primeira obra dele, cara, lembra muito o ambiente que você criou aqui no Viela Ensanguentada. Wesley, e essa história de você sair por aí vendendo livro, cara, a sua época de vendedor ambulante ajudou demais nisso? Conta um pouco pra gente, cara. Diz que você vendeu muito livro de bar em bar, De mão... de casa em casa. Como é que é isso? Não, de casa em casa não, de bar em bar também não. O que acontece é que quando eu terminei a escola, eu precisava fazer alguma coisa da minha vida, né? E aí eu comecei, e eu não tinha a perspectiva de cursar um ensino superior. Eu tinha que estar na ação. Mas como eu era aquele cara que lia e queria escrever e ser escritor, eu comecei a comprar coisas no centro de São Paulo e para vender andando assim para as pessoas, que nem o mascate. Lembra que antigamente falavam mascate? Então, e aí eu começava a fazer essas vendas e a observar as pessoas. Tanto que eu usei essa experiência no primeiro livro, do Diabo na Mesa dos Fundos. E quando esse livro veio, quando ele foi publicado, eu peguei ele, coloquei embaixo dos braços e saí andando pelo centro de São Paulo, indo nos teatros, encontrava as pessoas nas ruas e oferecia: Oi, tudo bem? Meu nome é Wesley, sou autor, posso te apresentar o meu livro? E a pessoa comprava o livro. Eu convencia a pessoa de que era um bom livro
E dessa maneira eu comecei a frequentar as feiras literárias também e a vender o livro pela internet. Então eu cheguei a vender, na época que saiu na imprensa, mais de 10 mil exemplares, agora passou de 20 mil. E em setembro vou lançar o Viela na França. Já estou organizando essa viagem. Então é um trabalho de formiguinha que vai chegando em outro país, vai chegando em leitores estrangeiros, e é de pessoa para pessoa. Mas foi basicamente isso. Enviando e indo às feiras literárias. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber aqui na nossa bancada virtual o escritor Wesley Barbosa, que, entre outras obras, tem essa obra aqui, ó, primeiro romance dele, Viela Ensanguentada, que é um romance, como o próprio Wesley disse, parte ficcional, parte autoficcional. E você que está acompanhando a gente na sintonia da 95,3 da Rádio Fiscar, pode vir aqui para o YouTube e acompanhar essa super entrevista, esse bate-papo com o Wesley, em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller. E quero aproveitar para fazer um convite super especial para você que está acompanhando o programa Subtexto hoje. Você já conhece o Canto das Letras? O Canto das Letras é o sebo, a livraria, a loja de disco de vinil, nosso grande apoiador cultural aqui desde o mês de julho. Lá no Canto das Letras você encontra livros novos, usados, clássicos da literatura nacional e universal, além de HQs e, claro, muito, muito vinil, CD, com a melhor coleção da região de jazz, de MPB, de blues e, claro, do velho rock and roll. Eu sempre falo que o Canto das Letras é um local muito agradável. Lá você vai bater um papo com o Serginho, que é o livreiro mais querido da região. Ele é filósofo, ele tem muita história para contar. Você vai tomar um café, colocar um som para ouvir enquanto você escolhe a sua obra. E como você sabe, o Canto das Letras sempre, todo mês, separa duas obras bem legais para você que acompanha o programa Subtexto. Já passaram por aqui, já sorteamos a Clarice Lispector, o Graciliano Ramos, literatura universal, Franz Kafka já também passou por aqui, a Metamorfose, o George Orwell com a Revolução dos Bichos. E fica atento nas nossas redes sociais, porque agora no mês de agosto é aniversário de 30 anos, olha que bonito, do Canto das Letras, e tem promoções super especiais para você que acompanha o programa Subtexto. Sorteio de livro é sempre legal, né? É raro, mas é sempre legal. Se você quiser conhecer o Canto das Letras, manda um zap lá para o Serginho, ó, vou passar o contato para você, 16982464964. Vou repetir, 16982464964. Troca uma ideia lá com o Serginho e você vai se apaixonar não só por ele, mas pelo espaço aconchegante que é o Canto das Letras. Canto das Letras, compra, vende e troca, o espaço mais aconchegante de São Carlos e da região. Wesley, e música, cara? Música é a sua segunda arte? Tem alguma outra? Você dança? Você pinta? Qual que é a sua segunda arte? A primeira, a literatura, e a segunda? Meu, você sabia que eu gostava de fazer escultura? Bom, na verdade eu fazia escultura e desenhava. Só que aí escultura de gesso sujava tudo. E eu fazia isso muitos anos atrás. Hoje em dia, música, eu só gosto de escutar. Eu nunca compus, nunca tive banda, mas eu adoro. Já me chamaram para ter banda, mas eu nunca tive. Já acompanhei umas bandas, já. Curto rap, rock, blues, música clássica. Eu acho que o rap, por exemplo, é uma grande influência para quem escreve a partir desse contexto periférico, né? Porque, por exemplo, você pega uma letra dos Racionais, você encontra ali uma análise sociológica, né, da atualidade, você encontra uma poesia. Então, a música, nesse sentido, para mim, é também
literatura, mas eu não me atrevo a compor ou a cantar, porque eu acho que seria péssimo. E você tem alguma banda, algum grupo favorito? Você falou do Racionais. Tem mais algum assim que toca seu coração, que rola no seu Spotify? Vixe, tem vários, Tim Maia, Racionais, deixa eu ver que mais. De banda. Ah, gosto de, por É. exemplo, David Bowie, eu gosto falando assim, de rock, né? David Bowie, Beatles, Rolling Stones, por exemplo, de rap, Taíde, Alaide Costa, que é aquela cantora maravilhosa brasileira. Deixa eu ver, tem muitos que não dá para lembrar, né? Assim no susto, porque o Brasil ele é tão rico culturalmente que a gente até se perde na nossa criatividade, né? Então dizer assim, até na literatura, né? A gente, qual que é o seu escritor brasileiro preferido? São tantos, né? Aí vai de Graciliano Ramos a Machado de Assis, e essa mistura, né? É muito louco. Mas em música eu gosto sim dos Racionais, que eu citei aí, né? E vários outros que eu esqueci. De fato, tem muita coisa, né, cara? E você sabe que a minha Muito. filha fala que, que eu vivo de fases, né? Tem fase que eu tô mergulhado naquele cantor, naquela obra, e aí depois muda. Aí é outro, e ela é meio assim também. A gente tem muito isso, acho que a gente conhece a obra de fato, mergulhando nela. Mas eu quero tocar num ponto, cara, da sua história, que é, entre muitas aspas, a marginalidade da sua literatura. Se a gente voltar um pouquinho na história, final da década de 70, a gente teve um movimento de literatura marginal muito grande no Brasil, né? Com Paulo Leminski, com Ana Cristina César, Cacá e tantos outros artistas que, por não estarem e não serem publicados pelas grandes editoras, passaram a publicar, se autopublicar, né? E ficaram, inclusive, conhecidos como a geração mimeógrafo, porque eles mimeografavam os seus textos, as suas poesias e saíam vendendo por aí. E hoje, você, um homem negro, vê a literatura negra, que bonito, né? Histórias que não eram contadas antes, hoje podendo estar publicadas, podendo ser acessadas por pessoas. Como é que é isso para você, cara? Como é que é ser marginal por não estar numa grande editora, mas ao mesmo tempo conseguir acessar os olhares dos leitores, das leitoras, e como você falou, né, cara, organicamente, e chegar, de repente, chegar à França. Como que é isso para você, cara? Eu acho ótimo, porque, por exemplo, quando eu comecei a ler, eu não, eu não me sentia, como que eu posso dizer, representado em algumas obras, né? Por exemplo, é muito difícil você ver um porteiro, um cara que trabalha como porteiro, com um livro escrito o nome dele na capa. É muito difícil você ver um motorista de ônibus com um livro, o nome dele na capa. Enfim, então acho que a literatura marginal, nesse sentido de agora, né? Vamos pensar assim, que tem a literatura marginal que você falou, e tem essa literatura neomarginal, né? Que também é uma coisa assim que contesta até a própria literatura marginal, e tem a literatura periférica também, né? Que é a literatura escrita por pessoas que ninguém imaginaria que poderia escrever livro. Eu acho que é muito interessante ver essas produções literárias, porque a gente pensa nos vários saraus, como o Sarau da Cooperifa, onde essas pessoas que eu citei agora, porteiro, faxineiras, elas iam no microfone e iam recitar suas poesias, ler suas crônicas. Por que eu estou falando isso? Porque existem tantos escritores e escritoras que não têm livro publicado, então o fato de eu ter um livro publicado e ter uma editora é, para mim, uma subversão nesse sentido do mercado editorial. Então, eu criei uma editora com o nome Barraco Editorial, para não ser bonitinho mesmo, e para abrigar esses escritores e escritoras que talvez
editoras outras não queiram publicar por alguma razão, né? Por uma razão obscura. Eu acho muito importante que essas vozes cheguem em mais pessoas, porque o Brasil ele é tão diverso, né? De experiências, que eu acho que isso só pode fazer enriquecer mais ainda a nossa cultura, porque a cultura ela de fato emana do povo, né? Você vê que o rap ele é algo que está aí da população, né? E tem uma potência, né? Não à toa o Racionais está no vestibular, né? E não à toa os meus livros também estão. Eu não estou na USP como universitário, mas eu tenho leitores universitários que estão estudando o meu livro. Então eu acho importante que essa literatura que não está no grande mercado editorial esteja circulando por aí entre as pessoas, para que a literatura não Wesley, seja apenas uma coisa apenas para poucos. para poucos leitores e para poucos escreverem também, né? Eu queria perguntar sobre a Sim, editora, exatamente. cara. Como que surgiu a ideia de fazer uma editora, de publicar autores periféricos, autores que outrora não seriam publicados, não seriam ouvidos, e que muitas vezes têm histórias e formas de contar maravilhosas, como é o caso do seu livro. Fala um pouquinho da Barraco Editorial. Então, a Barraco Editorial, na verdade, ela surgiu de uma necessidade de eu poder participar das feiras literárias para expor, né? Então, elas pediam CNPJ e eu não tinha. E aí a questão é que eu já fazia tudo. Eu bancava o designer, revisor, até às vezes assessoria de imprensa. E aí eu falei, pô, por que eu não crio logo um nome para fazer uma editora? E aí eu lembrei que eu ficava lendo dentro do Barraco e falei, Barraco Editorial, para, né, voltar para as minhas raízes, que é importante, né? E aí, na realidade, eu não ia publicar outras pessoas. Só que quando saiu na imprensa que eu tinha criado essa editora, eu comecei a receber muitos e-mails. E aí eu falei, nossa, eu acho que seria legal eu publicar outras pessoas, dar oportunidade como me deram, né? E aí eu publiquei um livro chamado Maria Firmina dos Reis Presente, da Lena Roque e do Marcelo Ariel, que é uma peça de teatro sobre a primeira romancista negra do Brasil. E daí também foi publicado o livro da Cíntia Santos, que é o Ori Encontros Mágicos, incrível, e ela é uma professora lá do Rio de Janeiro. Publiquei também o livro Dia Sem Glória, que é um livro de um jornalista chamado Aquiles Marchal Argolo e do ator Pedro Cardoso, que veio com a gente, fortalecendo. E agora estou lançando um livro incrível da Jéssica Balbino, que é Porca Gorda, sobre feminismo e gordofobia. Procurem saber que vocês vão gostar muito. E você ainda tem tempo de escrever, de viajar para as feiras, cara. Sua vida deve estar atribulada de afazeres agora, né? Porque editora consome muito, né, Wesley? Cara, muito doido isso, porque eu estou trabalhando em 2 livros. Eu terminei um que eu estou revisando, e aí eu estou voltando para outro livro que estava engavetado há 5 anos, e estou mexendo nele, e ao mesmo tempo estou fazendo várias coisas. É que na realidade, como eu vivo em função disso, eu acho que eu consigo, através do caos, me organizar. Então, eu vou me organizando na medida em que eu vou fazendo. Por exemplo, editora. Eu nunca estudei para ter uma editora. Eu estou aprendendo fazendo. E aí as pessoas vão chegando também, eu vou aprendendo com essas pessoas. Então, eu vou fazendo assim, vou indo. E está dando certo, né? A editora está dando certo. Quem quiser conhecer, a editora é Barraco Editorial, só ir lá no Instagram. Momentos merchandise, desculpa. Mas é isso. A gente vai fazendo e vai acontecendo, né? Não, eu ia justamente perguntar para você, agora a gente está chegando ao final do subtexto, perguntar para você, quem quiser te encontrar, cara, como é que faz? Quem quiser comprar
os seus livros, se você ainda tem exemplares, qual que é seu Instagram, o merchan, você fica à vontade, você pode fazer. Ó, quem quiser me encontrar, na verdade mesmo, estarei agora na festa do livro da USP, batendo papo, numa mesa incrível sobre literatura marginal. Mas na rede social eu tô como @barbosaescritor. Lá eu publico um pouco disso que a gente está falando, e tem o próprio Instagram da Barraco Editorial, que é @Barraco Editorial. Então eu estou sempre também por aí nas feiras literárias de São Paulo, de outros lugares também, Bienal do Livro, as pessoas podem me encontrar. Estou sempre por aí. Wesley, bom demais conversar com você, cara. Que bom que deu certo dessa vez. Você sabe, fazia tempo que eu queria conversar contigo, queria te ouvir sobre a sua obra. Você tem muito para dizer, cara. O teu trabalho é muito importante para essa nova literatura que o Brasil está produzindo, que é mais inclusiva e que está chegando, está acessando lugares que antes não chegava. E é bom demais. E o teu trabalho, a tua cooperação é muito legal, cara. Tá bom por hoje. Espero que tenha sido tão bom para você quanto foi para mim. Obrigado, Wesley. Eu que agradeço, eu acho que esses espaços assim, né, como você disse, independente, né, como é o caso aqui, é importante porque às vezes a pessoa procura um livro, mas é um livro que ela recebe sempre aquilo que estão empurrando para ela, né? Então eu acho que é necessário esses espaços justamente para a gente divulgar aquilo que, entre aspas, não é divulgado, né? Aquilo que está na margem. E eu acho que estar na margem é muito bom também, porque aí você pode fazer o que você quiser, no melhor sentido da palavra, né? E eu estou aí produzindo, tenho esse livro aqui também que eu vou te mandar logo mais, que é o Relato de um Desgraçado Sem Endereço Fixo, e quero agradecer o convite e a quem nos acompanhou até agora. É isso, bom demais. Eu sou o Glauco Keller, esse foi o programa Subtexto e eu tive o prazer de receber aqui o escritor Wesley Barbosa, que, como eu falei, ao longo do programa passa aqui por São Carlos, pela FLUSP, para falar de literatura marginal, de literatura periférica, contar um pouco da própria história, e eu super indico você conhecer um pouquinho da obra dele. Ó, o livro está aqui, O Viela Ensanguentada, esse é o primeiro romance dele. Tem outras obras, é só você procurar Barraco Editorial no Instagram, procurar pelo Wesley também no Instagram, e certamente você vai encontrar textos, letras, frases que vão inspirar, que vão tocar você. Wesley, obrigado a você que ouviu o programa Subtexto. A gente volta na semana que vem com mais um escritor, uma escritora, um agente cultural, um artista, falando de arte, educação, de cultura, aqui nas ondas do rádio, da 95,3 e também no YouTube. Grande beijo para você, até a semana que vem. Valeu!